Olá, querido aluno concurseiro! Voltei para resolver juntamente com você 3 questões da Banca Fundatec. Vamos às questões e muita atenção ao que a bruxa Nívia vai falar hoje. Nossa primeira questão é sobre o uso da crase. E muita atenção, já foi questão de prova de concurso. Qual é o nome do acento da crase? Não é crase. Crase é fusão de 2 As, um A artigo mais um A preposição. O nome do acento é grave ou acento indicativo de crase. O Dia Nacional da Consciência Negra surge a partir de várias lutas e comemorações. Antes de verbo não ocorre crase. Partir é verbo, que foram sendo realizadas em memória à luta de Zumbi dos Palmares, com acento grave. Por quê? Porque elas foram sendo realizadas em memória a alguma coisa, em memória a alguém. Esta expressão exige a preposição a. E logo na sequência nós temos luta, que é uma palavra feminina. Por isso os 2 A se chocam, se unem, um A preposição mais um A artigo, e precisamos pôr o acento grave em cima deste A. Em memória, a luta de Zumbi dos Palmares contra a escravidão no Brasil. Contra já é uma preposição, por isso, sem acento de crase neste A, que é um artigo, ok? Vamos para a seguinte questão. Esta questão é sobre concordância. Quando aparecer uma questão assim em uma prova, você, aluno concurseiro, abra bem seu olho, preste atenção a estas palavras: outras e obrigatoriamente. Já vou explicar. Assinale a alternativa que indica quantas outras alterações circulem esta palavra seriam obrigatoriamente necessárias no trecho a seguir, caso substituíssemos a palavra celebrações por sua forma singular. Vamos tirar o plural daqui, vai ficar celebração. Então, o artigo vai para o singular. A celebração nesse dia é realizada para celebrar e discutir sobre a importância da resistência negra no Brasil. Quantas outras palavras sofreriam alterações para fins de concordância? O artigo, o verbo e o adjetivo, somente 3. Não se conta a palavra celebração, celebrações que foi passada para o singular, porque nós temos aí quantas outras seriam obrigatoriamente necessárias sofrerem alterações, tá? E quanto à palavra obrigatoriamente, também é necessário observarmos, porque às vezes existe um verbo aí no enunciado que não precisa ser modificado, porque ele está em sua forma infinitiva, no infinitivo, que termina em R. Por exemplo, falar ou falarem. Então, não é necessário que se mude esse verbo. Por isso, muita atenção a essas 2 palavras. Outras alterações e a palavra obrigatoriamente, certo? E nossa última questão é sobre a partícula que. Assinale a alternativa que apresenta a expressão a qual o pronome relativo que se refere no trecho a seguir. Desde a colonização até os dias atuais, existe um esforço para a expulsão do povo quilombola que habita estas comunidades e resistem pela manutenção da vida nos seus territórios de origem. Como vocês devem ter observado, já diz no enunciado, a que termo o que se refere. O pronome relativo sempre não, quase sempre, ele retoma um termo. Então, ele vai falar de uma palavra que está antes dele e não depois, com exceção do cujo, que vai sempre se referir à palavra seguinte, certo? Por isso, vocês já devem ter percebido que este que está retomando o povo quilombola. O povo quilombola, o qual habita estas comunidades. Resposta da questão, letra A. Chove aqui na fronteira hoje, por isso há algumas interferências no vídeo da chuva que cai, que é necessária também.
e o trem do Pampa, que está a todo vapor. Vocês devem ter ouvido o apito do trem algumas vezes. Se você gostou da explicação, se você quer mais conteúdos, conteúdos completos, tudo organizado em um único lugar, eu tenho o que você procura. Preparei o Português Top 10, um curso completo de português. Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, incluindo o português musicado e o português do piseiro, com novas composições minhas, porque eu canto, toco violão, componho músicas para facilitar o seu aprendizado. Tudo isso você encontra no Português Top 10. E também vai receber de brinde um e-book Parada Obrigatória Português Desenrolado, onde eu reuni todos os macetes do que mais cai em concursos públicos. Se você tiver interesse e quer passar no concurso do seu sonho em ótimas colocações, é só me chamar. Vou deixar o link aqui no vídeo também. Um beijo no seu coração e até a próxima! Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? A crase acompanha a palavra feminina, indica movimento não dado por sentido. Mas se há um verbo, palavra masculina, palavras repetidas, crase não haverá. Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Casos facultativos antes de nome próprio, antes de tua, sua, pronomes possessivos, pós até a crase também é opcional. São esses os três casos, crase facultativa. Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Mas muita atenção quando a estiver sozinha, a palavra posterior no plural se encontrar, jamais ocorre a crase, porque não há maneira de parabenizar a todos e crasear. Se voar, volto da crase haverá.